começar, preste atenção para cá. A carta aos Gálatas, nós vamos começar logo a nos situar no mapa. Aqui é Jerusalém, aonde sai a profecia, da onde sai a palavra, da onde Deus levanta os seus profetas. E nós vamos falar aqui do território da Galácia, onde a gente está nessa carta. Vamos nos situar em mais um mapa. Esse aqui era um mapa da época do apóstolo Paulo, aonde ele evangelizou nessa região aqui, da Galácia, da Pisídia, da Frígia, da Bitínia, no Ponto, Capadócia. Foi nessa região que ele enviou essa carta. Ela circulava por todo esse território aqui da Ásia Menor. Trazendo para os nossos dias, essa ruína permanece até hoje lá, como comprovação que o Império Romano existiu. É uma ruína, é um templo de Augusto César, que construíram em homenagem ao imperador, e hoje só ficou as ruínas para comprovar que tanto os imperadores existiram, como também os apóstolos, porque hoje não tem mais como negar. A arqueologia, a história, ela demonstra que realmente isso aconteceu, que a palavra do Senhor chegou nesse lugar. Antigamente, a capital da Galácia se chamava Ancira, que hoje é a capital da Turquia. Aqui é por trás, ó, do templo, só em ruína, e hoje os turistas vão aí visitar. Olha aqui, tem essa cerca aqui, aqui eles batem as fotos, tem pessoas de todo o mundo, de todo o planeta Terra, vai para aí visitar hoje esse território. Aqui o mapa mais atual, está aqui hoje a Turquia, toda essa região, está aqui Ankara. Foi nessa região aqui que ele pregou e ministrou a palavra do Senhor. E hoje aqui está isso aqui, a Santa Sofia, um dos cartões postais mais visitados aí hoje na capital de Ankara. Os turistas descem aí e a pessoa aproveita para ir naquelas ruínas ali. Todo cristão que vai nessa região, ele vai em Éfeso, ele vai aí nessa parte da Galácia, ele vai ali em Filipos, ele vai e faz uma viagem turística para conhecer todos os pontos, principalmente onde o apóstolo Paulo ensinou, estudou, foi ali fazer a sua missão, o seu chamado. Amém? Então nós vamos entrar no capítulo 1. Do capítulo 1 até o capítulo 15 da carta aos Gálatas, Paulo vai bater sobre a liberdade que nós temos em Cristo, a liberdade cristã. Mas qual é essa liberdade cristã? É para a gente fazer tudo aquilo que a gente quer? Não. É uma liberdade em obediência à palavra do Senhor, em obediência aos limites, aquilo que Deus propôs para a sua igreja. Por isso que ele começa assim no versículo 1. Preste atenção para a tela ou para a sua Bíblia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. De que foi que Cristo nos libertou? Alguém pode me dizer? De que foi? Hein? Que Cristo nos libertou? Do pecado e da morte eterna. Cristo nos libertou, portanto, permanecem firmes e não deixem se submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo está falando, olha, vocês que foram libertos agora na pessoa de Jesus Cristo, vocês não podem mais voltar a fazer aquelas coisas, aquelas práticas que a gente fazia no passado, porque Cristo nos libertou para a sua glória. Ele vai dizer, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Paulo está dizendo que todo aquele agora que vai chegar na igreja não precisa mais praticar a prática da circuncisão, porque agora a nossa circuncisão não é mais no nosso bingolim, não é mais na nossa parte íntima, mas sim no coração. Amém? De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caindo-se da graça, caíram-se da graça. A gente não pode mais voltar para aquilo que a gente fazia outra hora, porque agora nós somos libertos em Cristo. Os rituais, as cerimônias judaicas, tudo aquilo que a lei mandava a gente fazer, os cristãos, os gentios, não podem mais praticar essas coisas. A liberdade em Cristo que Paulo está dizendo é essa intimidade com Deus agora que você tem e eu tenho. É a nossa comunhão com Deus. É isso que ele quer dizer. Que
que nós não precisamos mais de nada, só basta a gente confessar o Senhor como Salvador da nossa vida e ter uma vida de intimidade e comunhão com Ele. Essa circuncisão, Paulo está dizendo que Deus te agarrou, que Deus te abraçou, que Deus, agora você é filho da promessa de Abraão. E você não precisa mais de nada para entrar na sua presença. É comunhão total, é intimidade total com Deus. Pois é mediante o Espírito Santo que nós guardamos pela fé a justiça, que é nossa esperança. Porque Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está dizendo, olha, os falsos mestres que chegaram aqui na igreja ensinar um evangelho que eu já preguei, que seja amaldiçoado, porque vocês já conheceram a verdade, vocês têm conhecimento da verdade, então não precisa mais aceitar ensino de ninguém. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo, é suficiente. Esse um pouco de fermento que leveda toda a massa eram os ensinos que as pessoas queriam colocar de novo na mente das pessoas. E Paulo está dizendo, não precisa mais. Aquilo que eu lhes ensinei é o suficiente para o passaporte para a vida eterna. Essa é a liberdade em Cristo Jesus. Vai ser rapidinho. Olha que Paulo vai dizer no versículo 10 ao 12. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, os falsos doutores, falsos mestres, os judaizantes, seja quem for, sofrerá condenação, porque todo aquele que ensina heresia para a igreja vai pagar um alto preço por ensinar as pessoas as coisas erradas que não está na Bíblia. É isso que Paulo está dizendo, sofrerá a condenação, irmãos. Se ainda estou pregando a circuncisão, que era o que os judeus pregavam na época de Paulo, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esse que os perturbam, quem me dera que se castrassem. Paulo está dizendo que não precisa mais desse pacto aqui. Esse pacto aqui Deus fez com Abraão na primeira aliança. Olha o que o texto diz em Gênesis 21:4. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou-se conforme Deus lhe ordenara. A circuncisão era aqui no bingolim da criança no 8º dia. E Paulo está dizendo que agora não precisa mais. Cristo veio e circuncidou o nosso coração. Nós não precisamos mais praticar aquilo, porque a nossa salvação é dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Vocês entenderam? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, Paulo está dizendo. Mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei resume no só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Aqui é o segredo de uma vida com Cristo fielmente. É a gente aturar um ao outro e conviver, respeitar as diferenças uns dos outros. Porque se eu te morder, tu me morder, vai ter fate na casa. Não vai ter paz. Não vai ter paz. Porque a carne vai dominar o nosso espírito. E agora ele vai dizer o que é viver no espírito e o que é viver na carne e o que é que provém dessas coisas. O que é que eu recebo do espírito quando eu sirvo o espírito? E o que é que eu recebo da carne quando eu sirvo a carne? Quando eu dou lugar à carne. Vai do versículo 16 ao 26 agora. Por isso vos digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por quê? Porque a carne quer sempre nos levar para o lado da maldade. A carne quer sempre nos levar para o mundo. A carne quer sempre nos levar para aquilo que Deus não quer que a gente faça. Mas a carne quer nos levar. E como é para ela não nos levar? Ele vai dizer, ele vai dar o passaporte. Como é para a gente fazer? Pois a carne deseja o que é o contrário ao espírito. E o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que não fazem o que desejam.
Mas se vocês são guiados pelo Espírito, olha aí a receita, mas se vocês forem guiados pelo Espírito Santo, se uma pessoa estiver cheia do Espírito Santo, ela não vai praticar as coisas da carne. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma vida de leitura da Bíblia diária todo dia, ela tem uma vida de oração todo dia na presença do Senhor e faz o ide e dá testemunho do Evangelho. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Agora ele vai dizer quando a gente está na carne e o que é que a carne quer que a gente faça. Está aqui, não tem segredo. Quando a gente está na carne, a gente vai o quê? Praticar o quê? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Tudo isso nós temos que lidar no dia a dia. Tudo isso está entranhado dentro do nosso ser por causa da queda de Adão. Por isso que nós temos o mal e o bem dentro de nós. A gente que tem que escolher se a gente faz o bem ou faz o mal. Então é uma luta interna na nossa mente, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Você só vai fazer o mal se você quiser. Você só vai fazer o bem também se você quiser. Porque é você que domina a sua mente. A decisão está com você. Aí quando a gente está na carne, acontece tudo isso. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. E agora ele vai dar receita. Ele vai continuar aí, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas ele vai dar receita agora para a gente suportar. Mas o fruto do Espírito, olha, quando a gente está no Espírito, quando a gente está caminhando para a igreja, não vou te enganar, tu só vai ter força se tu orar e ler a Bíblia. Porque a guerra é na nossa mente. Se você não ler a Bíblia, você não orar e não caminhar, a carne vai te dominar. Eu não vou aqui pregar mentira para você, porque eu luto com a minha carne todo dia. A minha carne quer o quê? Que eu vá atrás das gatinhas. Mas se eu estiver cheio no Espírito, eu vou atrás da minha gata. Você entendeu como é? É assim. Não tem para onde correr. Eu vou te mentir? Não, olha aqui. Oh, meu Deus do céu. Mas o fruto do Espírito, olha, quando o cara está no Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, o amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Aqui está a receita. A receita para a gente suportar e viver uma vida diante de Deus. É fácil, pastor? É difícil. É difícil renunciar ao mundo, os prazeres do mundo. É difícil, irmão. É difícil renunciar ao ciúme, é difícil. Todos nós temos medos. Todos nós temos ciúme, todos nós temos inveja e todos nós mentimos. Mas nós temos que controlar essas coisas para a glória do nosso Deus. Só tem um jeito da gente viver no Espírito. Lendo a Bíblia todo dia, você fazendo o seu devocional, canta 3 hinos de fogo logo na tua casa. De manhã cedo, tu pega logo a tua harpa, louva logo 305, 304, 305 logo. E tu vai para o 372. 3 hinos de fogo logo. E tu se alegra logo no Espírito. Aí tu vai para o Salmo, faz uma leitura ali no Salmo 46, ao Salmo 23, ao Salmo 121. Aí tu já leu, já louvou, já orou. Tu vai ter paz o dia todo. Tu vai ter gozo o dia todo. Tu vai praticar as coisas que o Espírito pede. Olha, quando a gente está no Espírito, está aqui. É amor, alegria, paz, paciência que a gente não tem.
há uma habilidade, que o amor de quase todos está se esfriando. Bondade a gente tem quando a gente está no Espírito. Fidelidade, mansidão, domínio. Até hoje em mim. Entendeu? Porque eu vim do mundão, meu irmão. Eu vim do mundão que os caras queriam dar na gente. E a gente veio de uma cultura de gente bravo. E é só Jesus Cristo, irmão. Nós temos que fazer. Ah, pastor, vou deixar de ir no shopping negativo. De vez em quando você pega a sua família, vai lá, vai passear. É liberdade em Cristo. Mas quando tu está no Espírito, eu vou adorar meu Deus. Eu vou fazer a vontade do Senhor, a obra do Senhor. É assim. Não tem para onde correr. Aí, quando a gente está na carne, olha, tudo isso aqui acontece no dia a dia da nossa vida. Olha o que acontece. As obras da carne são manifestas na nossa vida. Ó. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções. Por isso que o mundo está se matando. Por isso aí que os políticos estão se matando, um falando mal do outro, um querendo prejudicar o outro. Por quê? Porque eles estão na carne, não estão no Espírito. Olha aqui, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essas, eu os advirto. Como antes já tinha pregado e ensinado vocês, Paulo quer dizer. Os que praticam essas coisas estão fora com Deus, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram essa carne. Isso aqui é forte. Crucificar a carne é você renunciar ao mundo. O cara chega lá contigo, bora tomar uma gelada. Não, eu vou para a igreja, eu sou servo do Senhor. Ontem o pastor, aquele que a gente estava assistindo o testemunho dele, Antônio Júnior, estava lá no podcast do Limitado do Vilela e estava contando o testemunho dele. E quando ele não era crente, ele era o quê? Roqueiro. Ele era roqueiro, macumbeiro. A namorada dele era macumbeira, levava ele para o terreiro. Aí ele tinha um amigo que já falava de Jesus para ele. E essa semente foi plantada no coração dele. Aí quando ele começou a frequentar a casa do amigo dele, ele começou a falar de Jesus para ele. E aquilo foi trabalhando dentro do ser dele. E depois ele se entregou para Jesus de uma maneira tão grande que Deus levantou a vida daquele pastor, que ele é o cara que tem mais inscrito no Brasil, no YouTube, é ele. Por que Deus levantou? Ele falou, sabe por que Deus me levantou? Porque eu tinha sede de Deus, eu queria conhecer a Deus. Vou te resumir para ti, a pessoa tem que ser louca por Deus. Tu tem que ser louco por Jesus, meu amado irmão. Porque se a gente for louco por Deus, não tem como. A gente vai vencer todas as barreiras, apesar das dificuldades. Vamos ficar de pé, está encerrado, dá uma palma para Jesus. Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. O Deus de milagres está aqui nessa noite para te abençoar. Se alguém quer uma oração especial, pode vir aqui na frente que eu quero orar por você. Vem aqui, isso. Nossos obreiros, levantem a mão para cá, vamos orar pelos nossos irmãos. Fecha teus olhos e fala com o Senhor. O Deus de milagres está aqui. Glorificado é teu nome, Senhor Jesus. Meu Pai, nós te apresentamos nessa noite. Senhor, te apresento a tua filha. Eu te louvo pela vida dela, pela saúde dela. Eu profetizo, meu Pai, as tuas bênçãos sobre a vida dela, sobre a irmã dela, a mãe dela. Que tu venha nessa noite, que haja perdão no lar dela, que ela possa também perdoar, abrir o seu coração, Senhor, para o teu evangelho, para a tua obra.
Profetizo na tua vida, se tu abrir teu coração para as coisas de Deus, Deus vai salvar a tua mãe, a tua irmã, a tua casa e a tua família, se tu crer. Toma posse. Senhor, te apresento a tua serva, te apresento, Senhor, a tua serva, te apresento essa jovem, meu Pai. A luta constante na sua mente, mas tu falou com ela através da tua palavra, da unção, da querer, da autoridade espiritual a essa jovem. O mundo, Senhor, quer nos engolir, nossos pensamentos, aquilo que acreditamos, mas o teu Espírito, a tua palavra é mais forte. Nós te apresentamos, meu Pai, os nossos irmãos que estão aqui conosco, cada um que veio hoje ouvir a tua palavra que cura, a tua palavra que liberta, a tua palavra que sara, a tua palavra que abre portas aonde não há portas. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Abençoa a Kézia que está aqui, essas crianças, meu Pai, o Jameson, os nossos obreiros, o Natanael, meu Pai, esse obreiro. Abençoa o teu servo, abençoa a irmã Rosângela, a missionária Rosângela, abençoa a vida desse casal, abençoa a irmã Maria que está aqui, o esposo dela, a irmã Rosângela, abençoa toda a Simone que veio nessa noite te adorar, abençoa, meu Pai, a minha mãe, todos que estão aqui, a Bia, Eliane, João, abençoa, meu Pai, nessa noite, esse jovem que está com a Paulinha, abençoa nessa noite para a glória do teu santo nome. Nós te glorificamos nessa noite, Deus de milagre. Nessa noite, qual é o milagre que você quer na sua vida? Mas deixa eu te dizer, você já é um milagre. A salvação é o maior milagre na nossa vida. Mas se você quer um milagre para Deus curar a tua casa, para Deus salvar a tua família, para Deus abrir as portas para ti, fala com Deus. Fala. Eu profetizo, meu Pai, as bênçãos de Abraão. Eu profetizo as promessas de Abraão. Até hoje, Senhor, se cumpre, Senhor, essa liberdade que nós temos de te adorar, essa liberdade que nós temos para te servir. Abençoa Márcia, abençoa Eugênio nessa noite, meu Pai. Dá força, meu Pai, nesse casal. Dá força, abençoa a Sabrina, Senhor. Toca naquela operação, passará mais rápido na vida da tua serva, meu Pai. Nós te apresentamos todas as nossas crianças, todas as famílias que congregam aqui conosco, aqueles que não puderam estar aqui. Eu te apresento nessa noite, dá força, dá querer, compromisso com a tua obra, meu Pai. Nós te louvamos nessa noite, Deus de milagre. Nós te louvamos nessa noite, em nossos desertos espirituais. Que nosso espírito seja mais forte que os nossos desejos carnais. Que tu venha nos dar a palavra sempre aprofundada, aquilo que tu queres, não aquilo que queremos. Nos leve aos nossos lares, meu Pai, nessa noite. Nos dá uma semana, um resto de semana abençoada na tua presença. Te apresento a oração do meio-dia na sexta-feira, nosso grande culto da família no domingo, as nossas programações, a nossa festa de 3 anos, a reunião de mulheres dia 26 no sábado. Esse grupo de jovens que eu quero formar, Senhor, para ter mais um grupo, mais um espaço, meu Pai, para que essa juventude venha fazer a tua obra nesse lugar. Faz o teu querer nesse lugar. Nós te agradecemos nessa noite pelo pão de cada dia, por tudo que tens chegado na nossa casa. Obrigado por tudo que tens feito, tudo que já fez e tudo que vai fazer. Deus de milagre, que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Dá uma palma para Jesus bem forte, se alegra na presença dele, leva a tua bênção e volte para contar. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês.